Hoje o nosso encontro é na telinha do celular TV. Que bom você veio aqui, que bom te ver aí sentadinho, ligadinho na presença de Deus. Bom dia, paz do Senhor, mais um culto, mais um dia especial para esse nosso Deus maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que temos uma novidade, né? Esse mês temos o nosso show de talentos. E aí, você já gravou o seu vídeo? Já fez a sua apresentação? Qual é o seu talento? O que você tem feito? Você sabia que estamos preparando uma surpresa para vocês? Quem aí gostaria de ganhar um lindo troféu? Olha que legal que vocês vão ganhar. Vai ser um lindo troféu, uma medalha. Ai, gente, vai ser muito legal. Agora vamos agradecer a Deus por este dia, por mais um dia na presença dele. Feche o seu anil aí. Senhor, muito obrigada pela vida de cada criança, pela vida dos professores, pela vida dos nossos jovens, dos nossos auxiliares. Senhor, muito obrigada pela vida das suas famílias. Abençoa, guarda, Senhor, possamos mais um dia estar na tua presença, que seja um dia de se encher, Senhor, com o teu Espírito Santo, que possamos, Deus, a cada dia nos renovar. Abençoa cada criança, dá um domingo ainda mais especial na tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje temos muita novidade. Fica ligadinho aí que o nosso culto tá começando, tá bom? Corre lá, pega a sua Bíblia, pega a sua espada, tá bom? Um beijo, a paz do Senhor. Oi, eu sou o Felipe Amaral Araújo e esse é meu talento. É culto online, tem história, tem palavra, tem louvor. É culto online, tô aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, igreja. Olá, crianças! Maravilha, né? Eu sou a tia Regina e hoje nós estamos aqui adorando e bendizendo ao nome do Senhor, né? Mais uma vez, esse mês que é um mês muito especial, o mês do Dia dos Pais, né? Então a gente está falando aí nesses domingos, vários domingos, e a gente vai falar durante todo o mês de agosto sobre alguns pais, né? A gente começou falando sobre Deus, né? O nosso Pai protetor, o nosso Pai criador, o nosso Pai eterno. Depois a gente falou sobre José, sobre Abraão, né? O nosso pai da fé, sobre Noé, e falamos sobre outros pais. E hoje a gente vai falar sobre um pai que não deu um bom exemplo de pai não, né? Foi Eli. Vamos ouvir um pouquinho sobre a história de Eli? Você lembra quem foi Eli? Vou te dar um minutinho para você pensar quem foi Eli. Quem é que vai acertar aí? Isso, porque hoje a palavra fala sobre um pai que falava com os filhos que eles estavam fazendo as coisas erradas. Filho, não faz isso, o povo está falando sobre o comportamento de vocês, vocês estão acabando instruindo, né, com o comportamento de vocês acabam inspirando outras pessoas a fazerem o mal também. Os filhos nada de escutar, não é assim que acontece? Às vezes a gente é o irmão mais velho e às vezes o pai e a mãe da gente fala pra gente, olha, não faz isso, não se comporta desse jeito, porque o seu irmão
vai te ter como exemplo, né? O irmão mais novo costuma fazer o mesmo exemplo do irmão mais velho. E aí, se a gente ficar começando a desobedecer, fazer tudo errado, as outras pessoas vão pelo mesmo jeito, né? E se as pessoas lá na casa de Deus também começarem a fazer tudo errado, as pessoas vão entrar e falar assim, poxa vida, para que eu vou ir na casa do Senhor? Para que eu vou aceitar o convite do meu amiguinho se ele também faz as coisas erradas? Se ele também desobedece o pai dele e a mãe dele o tempo todo? Se ele também cola lá na escola? Se ele bate nos colegas? Então, assim, a gente tem que procurar dar testemunho com o nosso comportamento. Então você já teve tempo para pensar, né? Eli foi um profeta, foi ele quem criou Samuel. Tá lá, essa história tá lá em 1 Samuel 2, do 12 ao 17 e 2, do 22 ao 25. Mas leia a história toda que você vai saber, uma história muito linda falando sobre Ana, né, que queria ter um filho. Ela foi lá no templo, orou ao Senhor, e o Senhor deu a ela Samuel. Ela ficou tão grata que depois ela entregou Samuel no templo. E quem era o profeta do templo naquela época? Era o profeta Eli. E ele pegou Samuel para criar, né, nos caminhos do Senhor, ensinar a palavra, ensinar a fazer o serviço, a administração do tempo. E Samuel estava lá crescendo em sabedoria, no conhecimento do Senhor, em obediência. Todo ano a mãe dele ia lá visitar, levar presentes para ele, né, levar uma túnica nova, levar uma capa, né? Enfim, levar roupa, levar as coisas que ele precisava. Todo ano ela ia lá visitar o filho dela e ela percebia como Deus estava sendo bondoso com ela. O filho dela era um filho obediente, que obedecia às ordens do sacerdote, né? E ela teve outros filhos também como recompensa disso. Mas só que ele criava Samuel no templo. Só que ele já tinha 2 filhos grandes. E esses filhos grandes era a vergonha dele. Sabem por quê? Porque eles não obedeciam. Esses filhos de Eli, eles eram administradores, eles eram levitas no templo, né? Eles ajudavam o pai deles, só que ele ajudava da forma toda errada. Eles não obedeciam, eles eram gananciosos, né? Eli ensinava os filhos dele, Ofni e Finéias, a fazerem as coisas certas. Mas ele não tinha muito pulso, sabe? Ele não disciplinava. Tipo, quando fala assim, filho, vai estudar, tem que fazer a matéria certa, tem que fazer as coisas da escola, e o filho fala assim, depois eu vou. E aí o pai nunca deixa pra lá, fica só não falar. Às vezes a gente tem que botar de castigo crianças, é verdade, né? A gente fica um pouco aborrecido, mas assim, a gente precisa aprender que a gente tem que fazer o que é certo, o que vai ajudar tanto as outras pessoas, os adultos, os nossos pais, os nossos professores, os nossos líderes. A gente precisa de fazer as coisas que é certo e não só o que dá vontade de fazer. Às vezes a gente está com preguiça de estudar, não é verdade? Às vezes a gente fica com preguiça de tomar banho na hora que o pai e a mãe mandam, mas mesmo assim é necessário a gente obedecer. Porque obedecer é o primeiro mandamento, obedecer principalmente pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, que a Bíblia fala pra gente. E Ofni e Finéias, eles não obedeciam em nada. A Bíblia diz que eles eram profanos. Você sabe o que é profanos? Eles eram considerados profanos porque eles desobedeciam às ordens diretas de Deus. Como administradores do templo, eles tinham que cumprir as regras que tinham ali, né? Naquela época, as pessoas traziam os seus sacrifícios para pagar os seus pecados, para poder agradecer a Deus por alguma coisa. Eram chamadas as ofertas de paz, né? Que era considerado um incenso agradável a Deus. Então, as pessoas levavam tudo no templo. E lá tinha tudo ordem para fazer as coisas, né? Tinha que ser primeiro... Eles tinham até direito, porque eles eram levitas. Deus botou na lei dele que eles tinham direito, sim, a uma parte daquelas ofertas que eram trazidas ali no templo. Mas tinha que cumprir todo o ritual, tinha que ser na hora certa. Primeiro Deus, depois a parte que pertenciam a eles. Mas eles não respeitavam isso. E isso se chama profanar o que é sagrado. O que é ordem de Deus é para a gente obedecer. Se a gente fizer as coisas de Deus mal feita, vai ter uma consequência pra gente, porque Deus quer? Não, porque tudo que Deus pede pra gente fazer é pro nosso bem.
que se a gente não fizer direito com sabedoria, a gente vai ter o custo daquilo, né? A gente vai acabar desobedecendo aos nossos pais, desobedecendo a nossa família, entrando por um caminho errado. E eles escolheram esse caminho, o caminho errado. Eles escolheram tratar as coisas de Deus com desrespeito. Eles escolheram desobedecer, fazer tudo por ganância, por soberba. Eles tratavam o Senhor com muito desprezo. Ele não obedecia o pai dele, ele não obedeciam as pessoas que iam lá, né, no templo trazer o sacrifício, trazer ofertas para pagar o pecado das pessoas. Eles chegavam lá e falavam, não, primeiro meu, primeiro eu, e sabe, nunca obedecia. E aí as consequências para eles foi bem triste, né? Porque o Senhor veio em sonho lá para Samuel e falou, olha, fala para Samuel, fala para Eli, que o filho deles está fazendo, eu estou vendo. Eu estou dando uma oportunidade para ver se eles se arrependem, para ver se eles conseguem enxergar que ficar fazendo um monte de pecado não é legal. Mas eles foi passando o tempo e eles foram ficando cada vez mais abusados com Deus, desobedientes ao Senhor, desobedientes ao profeta. O pai dele falava com eles também, mas não tirava eles do cargo, né? Eles tinham que ser afastados de lá, porque eles não estavam querendo obedecer ao Senhor. E qual foi o custo disso? A Bíblia diz que chegou um tempo que eles foram para uma guerra e eles conduziam a arca foi tomada deles, foi roubada pelos outros povos e eles dois morreram nessa guerra. E eles foram avisados várias vezes para eles pararem de desobedecer a ordem do Senhor, para eles passarem a obedecer os pais deles, para eles passarem a fazer as coisas dentro da casa de Deus certo, e eles não quiseram fazer isso. E o pai deles, por sua vez, também não tomou uma atitude mais séria com esses filhos, né? E isso estava prejudicando o testemunho deles. Então esse pai também, quando ficou sabendo que os filhos tinham morrido, ele morreu também, porque ele já era muito idoso, ele ficou sabendo da notícia, levou um susto, ele estava sentado numa cadeira, a Bíblia diz que ele já tinha 98 anos, ele levou um susto tão grande que ele caiu da cadeira e aí ele morreu. E quem assumiu o lugar dele foi quem estava sendo preparado com sabedoria, quem estava obedecendo. Sei que não era fácil fazer as coisas de lá, né? Samuel estava longe da mãe, longe dos irmãos, mas mesmo assim ele escolheu obedecer ao Senhor. E aí quem foi profeta no lugar de Eli, e aí quem teria que suceder os filhos dele, foi escolhido Samuel, porque os filhos dele eram filhos que só queriam desobedecer, nunca escolheram obedecer ao Senhor, eles tiveram oportunidade, né? E quem começou daí por diante a ser profeta de Israel foi Samuel. Esses são os benefícios. Sempre vale a pena obedecer, por mais difícil que às vezes seja, por mais cansado que às vezes a gente esteja, escolha obedecer a Deus, obedecer os seus pais, é sempre o melhor a se fazer. Porque a Bíblia diz que o tolo pensa que sempre está certo, mas a pessoa que é sábia, ela aceita o conselho dos pais, aceita os conselhos dos mais velhos e principalmente aceita os conselhos que estão escritos lá na Bíblia, que é a nossa palavra, que é o nosso guia de fé e conduta. A Bíblia está cheia de versículos que ensina a gente sobre a importância de obedecer, de escolher obedecer, porque escolher é sempre o melhor. E você tem, sim, o direito de escolha de não obedecer. Só que a Bíblia também está cheia de exemplos de que acontece com as pessoas que escolhem não obedecer, né? Como a história de hoje. E aí, o que você escolhe? Você escolhe ser obediente ou desobediente? Porque tudo que semearmos, certamente colheremos. Então escolha sempre o melhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero obedecer os meus pais, quero obedecer meus professores, quero obedecer os meus líderes. Eu quero saber, Senhor, sempre te obedecer. Eu quero sempre escolher o caminho melhor. Senhor, me ajuda quando eu estiver cansado, quando eu estiver desanimado, mas que eu venha sempre entender
que o Senhor quer o melhor para mim. Te agradeço por tudo, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Tchau, crianças. Até a próxima. Fiquem com Deus.